A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Marcos, amém? Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm todas essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? E escandalizaram-se dele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e entre os seus parentes na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levassem consigo para o caminho, exceto bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes na alguma casa, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse, expeliram muitos demônios e curaram numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, e ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu? É João, ele afirmou, é João a quem ele mandou decapitar que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes lhe casara com ela, mandara prender João e atá-lo no cárcere, pois João dizia: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-lhe boamente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus designatários, aos oficiais e militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa, não lhe quis negar. E então, enviando logo o executor, mandou-lhe que trouxesse a cabeça de João, e ele foi, e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e a jovem, por sua vez, à sua mãe. E os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram e levaram-lhe o corpo, e o depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhe disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá a pé, e todas as cidades chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém lhes respondeu: dá-lhe vós a eles de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide e vê.
Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-os em grupos de 100 e 100 e de 50 e 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para distribuir. E por todos repartiu também os 2 peixes, e todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram cerca de 5.000 homens. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar, e ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por causa da 4ª vigília da noite, veio ter com ele, andando sobre o mar, e o queria tornar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram em tratar de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Prosseguindo. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam eleitos, enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, uns enfermos nas praças, e rogando-lhe que lhe deixasse tocar ao menos a orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Agora, meus irmãos, o capítulo de número 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus, todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se espargirem, e há muitas outras coisas que recebem por observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal, de camas, e interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E diz-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe: aquilo que podereis aproveitar em mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai em lugar escuso? E assim considerou eles puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem é o que contamina, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do homem e contaminam o homem. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia,
e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro para que se fartem os filhos, porque não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e um gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando-se da multidão à parte, pôs os dedos nos seus ouvidos e tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram seus ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse, contudo, não mais recomendava. Quanto mais recomendava, mais eles divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo tem feito esplendidamente. Bem, não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Então aí, a grandiosidade do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Que os irmãos possam se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Compartilhe também. Ao compartilhar, se com quem você compartilhou ainda não for inscrito, peça ele para se inscrever, para nos ajudar. Amém? E, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.